Criação. No começo, havia Deus. Nada mais. Não havia árvores, sem mares, sem baleias, sem caracóis, sem morcegos ou gatos, Sem cachorrinhos e peixes. sem estrelas ou Marte, sem seres humanos, nada mesmo, só Deus. Mas ele não se sentia solitário. Eu com certeza ficaria. Eu também, mas Deus não estava sozinho naquela imensidão. Veja, Deus é como nós de algumas maneiras. Ele pensa, sente e age, mas em outras maneiras, ele é muito diferente. O que você quer dizer com diferente? Bom, para começar, Deus está em todos os lugares, o tempo todo. Em todos. Aqui, lá, em todo lugar, ao mesmo tempo. Uau! Isso é muito diferente. E Ele sabe de tudo, Tudo mesmo. absolutamente tudo. Uau! Ele é realmente inteligente, não é? Sim, Ele é e nunca, jamais está errado. Ah, com certeza. Ele não é como eu ou outra pessoa. Você está certa. E há mais uma coisa que torna Deus absolutamente diferente de qualquer outra pessoa. E esta é um pouco complicada. O que é? Deus é mais de um. Há um Deus e 3 pessoas em Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. 3. A Trindade de Deus. Espera. O quê? Há um Deus, mas há 3 pessoas em Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas em um Deus. Ah, isso é um pouco. É. Difícil de entender? Eu sei. Eu disse que era complicado. Mas é por isso que Deus não estava sozinho. Ele realmente não estava. Há amor dentro de Deus. Há amizade dentro de Deus. Há família dentro de Deus. Isso é muito incrível. Então um dia, este Deus incrível decidiu que... É hora de começar. Então, ele começou a criar coisas e de repente, bum! Havia estrelas, Planetas. Galáxias. Uau! e Deus disse. Muito bom. Então, ele escolheu um planeta específico e disse: Veja isto. Deus fez os oceanos, montanhas, plantas e árvores que crescem. desde pequeninas folhas, menores que uma pedrinha, até gigantes que se estendem em direção ao sol. E Deus disse. Muito bom. Mas ele não havia terminado. Em seguida, ele criou todos os tipos de Criaturas nadadoras, rastejantes pássaros, e baleias, preguiças gentis. e mamutes peludos. Todas as criaturas que Deus fez eram incríveis. Algumas bem pequenas. Outras muito altas. Mas algo estava faltando. Mesmo. O que poderia estar faltando? Nenhuma das criaturas era como Deus. Elas não podiam pensar do jeito que Deus pensava, sentir o que Deus sentia ou agir como Deus agia. E essas criaturas não podiam se juntar à amizade que Deus tinha consigo mesmo. Então, o que Deus fez? Ele disse. Veja isto. Então Deus fez algo muito especial. Uma criatura que poderia pensar, sentir e agir exatamente como ele. Uma criatura que poderia se juntar à família de Deus. O que foi? O que ele criou? Ele criou um homem e uma mulher. Deus nos criou, então ele olhou para tudo que tinha feito e disse:
Muito bom. Isso aí. Muito, muito bom. Adão e Eva. No começo, Deus criou um universo imenso com toneladas de estrelas brilhantes, um sol ardente. E você se lembra do que mais? Sim, planetas. Isso mesmo. Então ele pegou um planeta e o encheu com tantas coisas especiais. Ei, é aí que nós vivemos. Na Terra, ele fez duas criaturas muito especiais. Oh, eu sei. É uma baleia e um dinossauro. Essas não são as criaturas das quais estou falando. Continue tentando. Um ornitorrinco e uma preguiça. Um cachorro e um gato. Um lagarto e peixe bolha. Bem, o que era? Um homem e uma mulher. Ah, eu sabia. Bem, na verdade eu não sabia, mas agora eu sei. Deus chamou o homem de Adão e a mulher de Eva. Agora, a terra era um lugar bastante selvagem. Então, Deus plantou um jardim para Adão e Eva morarem, Uau, isso é tão legal. chamado o Jardim do Éden. E dentro do jardim, Adão e Eva tinham tudo o que precisavam. E o melhor de tudo, eram amigos de Deus. Mas a amizade só funciona se houver algo muito importante: confiança. Se Adão e Eva quisessem continuar sendo amigos de Deus, eles precisavam confiar nele. Precisavam ouvir a Deus. Deveria ser fácil confiar em Deus, já que Ele nos ama tanto e sabe de tudo. E foi fácil, por um tempo. Mas só por um tempo. Veja, havia uma árvore no jardim. Pensei que havia muitas árvores no jardim. Oh, havia. Mas havia essa árvore em particular no jardim que era diferente. Deus disse: Vocês não podem comer dessa árvore. Eles tinham 1 milhão de árvores com todas as frutas que pudessem querer e apenas uma que não podiam tocar. Sim, Só essa. sim. Isso é muito fácil. Deveria ter sido. Adão e Eva estavam indo muito bem fazendo o que Deus tinha dito a eles, até que uma nova voz apareceu no jardim. Uma nova voz. Quem era? Era uma voz maligna e estava vindo de uma serpente astuta e traiçoeira, que disse: Você tem certeza de que Deus disse que vocês não podem comer o fruto daquela árvore? Temos certeza. Além disso, Deus disse que, se comermos daquele fruto, morreremos. E então, a serpente fez algo que ninguém nunca tinha feito antes no lindo mundo de Deus. A serpente mentiu. Vocês certamente não morrerão. Não, se vocês comerem o fruto da árvore, vocês se tornarão sábios e inteligentes, como Deus. Mas isso não parece certo. Então, com certeza eles pararam de ouvir a serpente espertinha e foram embora, certo? Não. O quê? Não acredito. Eles pensaram sobre o que a serpente disse. Seria ótimo ser tão sábio quanto Deus. Então nós saberíamos de tudo também. O que fazer? O que fazer? E o que eles fizeram? Adão e Eva decidiram confiar na serpente e seguir seu próprio caminho. Eles fizeram o que Deus tinha dito para não fazer. Eles comeram o fruto. Oh, não. Naquele momento, o pecado entrou no maravilhoso mundo de Deus. O pecado é quando ignoramos Deus e escolhemos nosso próprio caminho, exatamente como Adão e Eva fizeram. Essa serpente é espertinha. Ela enganou Adão e Eva, e eles a ouviram em vez de Deus. É uma história terrível. Sim, essa serpente era terrivelmente astuta, e como Adão e Eva pecaram, eles tiveram que sair do jardim.
Mas não se preocupe, a história ainda não terminou. Não terminou. O que aconteceu? Aconteceu que Deus tinha um plano. Ele amava a sua criação e não permitiria que uma velha serpente astuta estragasse tudo. O que a serpente não sabia é que Deus ia fazer algo muito especial para salvar o mundo do pecado e acertar as coisas. Eu sabia que Deus não deixaria aquela serpente estragar tudo. O que é pecado? Você se lembra do que aconteceu com Adão e Eva? Claro que sim. Adão e Eva decidiram confiar em uma serpente astuta em vez de confiar em Deus. Eles decepcionaram Deus e por causa disso, algo muito ruim aconteceu. Sim, o pecado entrou no mundo. Pecado é quando nos afastamos de Deus e dizemos: Não me importo com o que você diz, Deus. Vou fazer as coisas do meu jeito. Veja, não podemos estar próximos de Deus. Quando nós afastamos dele. Exatamente. A serpente sabia que se pudesse fazer Adão e Eva pecarem, eles não poderiam estar perto de Deus. Que coisa astuta de se fazer. Astuta e ruim. Porque o pecado só nos traz problemas. Essa placa diz caminho de Deus, mas aquele caminho parece melhor. Vou fazer do meu jeito. Isso deve ter doído. E o pecado também traz dor. Porque por causa do pecado de Adão e Eva, eles tiveram que deixar o jardim. Eles não podiam mais ser amigos de Deus. Eles tiveram que viver no mundo selvagem, sozinhos. O maravilhoso jardim de Deus não fazia mais parte de suas vidas. Por que comemos aquele fruto? Agora você diz isso. Mas onde você estava quando eu estava sendo tentada? Eu estava bem ali. Exatamente. Parece que meu plano funcionou. Deus ficou muito triste ao ver Adão e Eva vivendo longe dele por causa de seus pecados. E eventualmente, vendo o pecado se espalhar para seus filhos e depois para os filhos deles. O pecado estragou tudo. De fato, mas adivinhe só. Deus tinha um plano para nós. Ótimo. Triplo ótimo. Qual era? Deus tinha um plano para consertar as coisas. Você quer dizer, enviando Jesus? Sim, para salvar Adão e Eva, seus filhos e os filhos de seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e assim por diante, até nós. Isso aí. O plano de Deus nos salva de 3 coisas: a mancha do pecado, o poder do pecado e a presença do pecado. O que isso significa? Primeiro, Ele quer nos salvar da mancha do pecado. Quando escolhemos pecar e nos afastar de Deus, ficamos manchados pelo pecado. Mas Jesus lava a mancha do pecado e nos transforma em pessoas que querem estar perto dele. Isso mesmo. Segundo, Deus quer nos salvar do poder do pecado. Quanto mais pecamos, mais fica fácil continuar pecando e logo o pecado domina nossas vidas. Mas Jesus nos dá o poder para ignorar as tentações do pecado e viver com paz, alegria e amor. Isso é muito melhor do que o pecado. Com certeza. E terceiro, mesmo que Deus nos salve da mancha do pecado e do poder do pecado, ainda vivemos na presença do pecado. O que significa que vivemos em um mundo onde o pecado está por toda a parte, com mágoas, egoísmo e maldade. Quando Jesus voltar, Ele vai eliminar completamente o pecado. Deus quer nos salvar da presença do pecado. Como? Quando chegar a hora certa, Deus fará com que sua família possa viver num mundo maravilhoso da maneira que Ele planejou. Mas quando isso acontecerá? Ainda não sabemos, só quando Deus disser que chegou a hora. Então, o que aconteceu com o pecado naquela época? Deus viu que o pecado estava se espalhando e seu lindo mundo estava afogando no pecado. Deus sabia que havia apenas uma maneira de impedir que seu mundo se afogasse no pecado.
Então, qual era? Afogando o pecado. Noé e o dilúvio. Adão e Eva tiveram que deixar o jardim do Éden e ir morar em um novo lugar. Sim, porque eles pecaram, seguiram o próprio caminho e não o caminho de Deus. Isso mesmo. E depois de um tempo, eles tiveram filhos. E então seus filhos tiveram filhos, Isso mesmo. netos, e os netos tiveram bisnetos. E assim, à medida que todas essas pessoas se espalharam pelo mundo, algo mais também estava se espalhando: o pecado. As pessoas estavam escolhendo seguir o próprio caminho, em vez do caminho de Deus, brigando, roubando, mentindo, machucando uns aos outros e tornando o mundo de Deus um lugar muito feio. Até que finalmente Deus disse: Chega, é hora de começar de novo. Começar de novo. Como? Sim, Deus escolheu uma pessoa para começar o mundo novamente: Noé. Noé era um homem justo. Ele se esforçava muito para fazer as escolhas certas em um mundo onde todos faziam o que queriam. Noé sempre estava disposto a fazer o que Deus pedia. Ele vinha praticando ouvir a Deus e ser obediente por muito tempo, mais de 500 anos. Como alguém poderia ser tão velho? As pessoas viviam muito tempo naquela época. Imaginei quantas velas tinham no bolo de aniversário dele. Eram muitas. Então Deus disse a Noé: Noé, eu quero que você construa um barco. O que é um barco? Uma coisa na qual você pode flutuar se houver um dilúvio. O que é um dilúvio? É quando a água cobre tudo. Por isso você irá precisar do barco. Precisa ser muito grande? Grande o suficiente para a sua família e alguns animais. Quantos animais? Bem, vejamos. 2 de cada tipo. Então Deus deu a ele planos para construir o grande barco. Noé já era bem velho. Construir um barco tão grande levaria muito tempo. Certo, levou anos, anos e anos para Noé e sua família construir o barco. Ei, pai, já terminamos? Ainda não. E agora? Terminamos? Não. Além disso, os vizinhos de Noé ficavam rindo dele. Ei, Noé, para que serve um barco? Para flutuar na água? Sim. Mas aqui não tem água em lugar nenhum. Coitado do Noé, ele estava apenas fazendo o que Deus mandou. Sim, ele queria ser amigo de Deus, mesmo que todos os outros achassem que ele estava sendo bobo. Finalmente, um dia, uma gota caiu do céu. Ei! Então outra, outra e outra. Os animais começaram a chegar. Sim, Deus os enviou para Noé, e Noé os colocou todos em seu grande, grande barco. Agora terminamos? Então Deus fechou a porta. Terminamos. A chuva continuou a cair, cada vez mais forte. De repente, ter um barco parecia uma ótima ideia. A água subiu cada vez mais, e Deus cobriu a terra com água para que toda a luta e maldade desaparecessem. Mas a maioria da criação de Deus também morreu. Isso é muito triste. Choveu bastante por 40 dias. E o grande barco de Noé flutuou na água por 150 dias. – 150 dias é um longo tempo. Realmente. Foi então que finalmente a água começou a baixar. E baixar e baixar.
Até que um dia, o grande barco veio a repousar no topo de uma montanha. E Deus disse: Vamos começar de novo. Então Noé, sua família e um monte de animais enjoados saíram do grande barco para um mundo limpo e fresco. Eu coloquei um arco-íris no céu como minha promessa de que nunca mais inundarei a terra. Então era a hora de recomeçar. É um milagre. Jesus e seus discípulos viajaram por toda Israel, mostrando a todos como era o reino de Deus. Você sabe como ele fez isso? Oh, isso é fácil, ensinando a eles. Bem, sim, mas também fazendo coisas incríveis, inacreditáveis, inimagináveis, chamadas milagres. Uau! Mas, o que é um milagre? Milagres são sinais que mostram o quão poderoso Jesus é. Deixe-me contar sobre 3 de seus milagres. Uma noite, Jesus estava com seus discípulos em um barco. Oh não, uma grande tempestade tomou conta do mar. Estamos balançando muito. Vamos afundar. Vamos morrer. O que Nós vamos fazer? Enquanto isso, Jesus estava Dormindo? como um bebê. Então, um dos seus discípulos disse: Com licença. Com licença. Jesus. Sim. O que houve? Nós vamos morrer. Então Jesus se sentou e disse: Por que vocês têm tanto medo? Em seguida, ele se virou para a tempestade gigante e disse: Pare. E adivinha o que aconteceu? A tempestade parou. Uau! Jesus falou com a tempestade e ela o obedeceu. Sim, Jesus estava mostrando a seus discípulos que no reino de Deus não temos nada a temer. Porque Jesus é o Rei de tudo. Sim, ele é. Outra vez, Jesus estava cercado por milhares de pessoas que o haviam seguido para longe da cidade, sem comida para comer. Aí, estou com fome. Eu também estou. Queria ter trazido um lanche. Eu queria ter trazido 2 lanches. Então um dos seus discípulos perguntou a Jesus: Com licença, Jesus, como vamos alimentar todas essas pessoas? Isso vai ajudar. 5 pães e 2 peixinhos. Você não pode alimentar milhares de pessoas com apenas isso. Veja, é pouco. Mas Jesus pegou o presente do menino e fez uma oração sobre ele. Então, ele começou a quebrar pedaços e dá-los às pessoas. E então, havia mais pedaços e mais pedaços, tantos pedaços que parecia que... Eba! As pessoas podem comer o quanto quiser. Outro milagre. Os discípulos devem ter ficado tão surpresos. Sim, Jesus estava dando a eles mais um sinal de que no reino de Deus sempre há o suficiente, comida suficiente, calor suficiente e amor suficiente. Porque Jesus é o Rei de tudo. Sim, você está aprendendo. E outra vez, um homem desesperado correu até Jesus, dizendo: Minha filha está doente e morrendo. Por favor, ajude ela. Quando Jesus chegou à casa deles, a menininha já havia morrido. Oh, não! Então Jesus disse: Não se preocupem, ela está bem. E a menininha voltou à vida. Isso foi um sinal de que Jesus é o Rei sobre a doença e a morte. Jesus é o Rei de tudo. Sim, ele é. No reino de Deus não há doença ou morte. Eles devem terem ficado felizes. Ah, eles ficaram felizes, mas não todos eles.
Quem não ficaria feliz com os milagres? Eu vou te contar. Os líderes religiosos, os fariseus. Nós acompanhamos todas as regras e não estamos nada empolgados. Não mesmo. Jesus está ficando muito popular. Algumas pessoas até o chamam de rei. Nós precisamos fazer algo. Então, os fariseus foram falar com os Saduceus. Nós somos os responsáveis por punir as pessoas que quebram as regras. Vamos conversar. Os fariseus e os saduceus não gostaram de todos os incríveis milagres que Jesus estava fazendo, Mas como eles não se agradavam com os milagres, porque eles tinham medo de que Jesus assumisse seus cargos. mas Jesus é o rei sobre tudo o que há. E Deus estava prestes a usá-lo para fazer o milagre mais incrível de todos os tempos. Nossa, Então os fariseus e os saduceus começaram a procurar uma maneira de prender Jesus, para impedi-lo de fazer o trabalho que seu pai o havia enviado para fazer. Era dia de Jesus e seus discípulos celebrarem a Páscoa. Páscoa. Mas o que é Páscoa? Você se lembra quando Deus enviou Moisés para resgatar os israelitas do Egito? Sim. Deus enviou sapos e moscas, escuridão e outras coisas. Bem, foi bem louco. Foi sim. Deus enviou praga após praga, 10 pragas, mas o faraó ainda se recusava a deixar o povo de Deus ir. Ele dizia: Não vou deixar o povo de Deus partir. Então chegou a hora de o faraó ver o quão poderoso Deus pode ser. O que aconteceu? Deus disse a Moisés para que cada família israelita preparasse um cordeiro para uma refeição especial e então pegasse um pouco do sangue desse cordeiro e o colocasse sobre a porta de suas casas. Porque Deus disse para eles fazerem isso. Porque, para a última praga, Deus enviaria um anjo para tirar a vida de todos os primogênitos dos egípcios. Mas o anjo também passaria por cima das casas dos israelitas, que tinham o sangue do cordeiro sobre suas portas. O sangue do cordeiro salvou os filhos dos israelitas. E desde então, os israelitas celebram a Páscoa com uma refeição especial, assim como fizeram naquela noite no Egito, quando o anjo passou por cima de suas casas muitos e muitos anos antes. Entendi agora. Para celebrar a Páscoa, Jesus e seus discípulos se reuniram para comer a refeição da Páscoa, assim como faziam todos os anos. Agora, Jesus estava dizendo que Deus faria uma nova aliança com eles, que os abençoaria de uma nova maneira. Mas quando ele disse: Este é o meu corpo, e este é o meu sangue, pareceu como se essa nova aliança tivesse algo a ver com a morte de Jesus. E realmente tinha. O que você quer dizer? Por que Jesus teria que morrer? Lembra quando o anjo no Egito viu o sangue do cordeiro sobre a porta? O que ele fez? Ele passou por cima das casas. Jesus estava dizendo que agora o seu corpo e sangue os salvariam. Ele estava dizendo que era o novo cordeiro da Páscoa e as pessoas estavam seguras. Uau! Bíblia infantil. Ele está vivo. Jesus foi traído. Ele foi preso e crucificado em uma cruz. Foi um dia muito triste. Sim, Jesus deu a vida por nós. O sol já havia se posto e era hora de enterrá-lo. Apenas sua mãe e alguns amigos estavam lá. Sim, você se lembra? Então, o que eles fizeram? Eles pediram ajuda a um homem.
Eu sou José, de Arimateia, um seguidor de Jesus. Estou muito triste com a morte de Jesus. Tenho esperado pelo reino, que ele falou que viria. Quero fazer algo especial por ele, para mostrar o quanto eu o amava. Então, José fez algo especial. Ele foi até Pilatos. Quero cuidar do corpo de Jesus. Quero dar a ele um túmulo. Certo, pode dar. Naquela época, quando pessoas importantes morriam em Israel, elas não eram enterradas no chão. Não eram. Não, seus corpos eram colocados em túmulos especiais que foram escavados em rocha sólida. Como uma caverna. Como uma pequena caverna. Bem, José tinha uma que ele pretendia usar um dia. Mas adivinhe o que ele decidiu fazer? Ele decidiu dar para Jesus. Então o corpo de Jesus foi colocado dentro do túmulo de José. E em seguida, uma grande pedra foi colocada na frente da caverna para que ninguém pudesse entrar. Alguém está aqui para ver você? É vocês de novo? Sim, somos nós. Vocês não acharam que desistiríamos tão facilmente, acharam? O que vocês querem? Veja, Jesus disse que voltaria dos mortos. E bem, e se os amigos dele forem até o túmulo, moverem a pedra e levarem o corpo dele, e disserem que Jesus está vivo? Acredito que isso causaria muitos problemas para você. Eu nunca tinha pensado nisso. Então Pilatos colocou guardas do lado de fora do túmulo para garantir que ninguém movesse a pedra. Olhos bem abertos, não queremos que ninguém mova esta pedra. Sim, ninguém vai passar por nós, não, Senhor. Então, os fariseus e saduceus ainda estavam preocupados com Jesus. Sim, porque quando Jesus estava vivo, ele disse: Em 3 dias, eu ressuscitarei dos mortos. Bem, Jesus morreu e foi enterrado em uma sexta-feira. Esse é o primeiro dia. O dia todo de sábado, o corpo dele permaneceu no túmulo de José, com os guardas de vigia. O segundo dia. Isso mesmo. Então, domingo de manhã chega. Este é o terceiro dia. 2 mulheres que eram amigas de Jesus fizeram um caminho até o túmulo para colocar especiarias e perfume em seu corpo, porque era algo que as pessoas faziam naquela época. O que aconteceu? O que aconteceu? Um terremoto sacudiu o chão e um anjo apareceu. O anjo rolou a pedra para longe. Quando as mulheres chegaram lá, encontraram os 2 soldados desmaiados no chão, com a pedra mal movida. E bem, Jesus não estava lá. Não tenham medo. Tudo bem. Eu sei que vocês estão procurando por Jesus, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. Assim como ele disse que faria. Jesus está vivo. O quê? O quê? As mulheres estavam tão animadas que queriam contar aos seus outros amigos o que aconteceu, quando de repente... Não tenham medo. Jesus apareceu. Sim, ele apareceu. Oh sim, Jesus vive. Ele apareceu para todos os seus discípulos e explicou a eles por que ele precisava morrer. Ele lhes contou a ótima notícia de que a morte não tem poder no reino de Deus. E então, quando chegou a hora de partir, ele disse: A partir de agora, vocês serão aqueles que contarão aos outros sobre o meu reino. Eu enviarei um ajudante que os encherá com o poder de Deus. Vocês farão coisas incríveis. E então, Jesus subiu ao céu. Que incrível!
Os discípulos estavam muito empolgados. Eles não tinham certeza do que aconteceria em seguida, mas sabiam de uma coisa: Jesus estava enviando a eles um ajudante que os ajudaria de uma maneira poderosa.